Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Clara, professora de Biologia do Vestibular Cidadão, professora da Frente 1 de Seres Vivos do turno vespertino, ok? Essa é a segunda videoaula que eu tô gravando, então se você não viu a primeira, corre lá na página do YouTube do VC, e se eu não me engano o nome da aula é Aula 1, Classificação de Seres Vivos e Filogenia. Hoje nós vamos falar sobre vírus, e eu decidi separar esses conteúdos por dois motivos principais. O primeiro motivo é que os vírus, vocês vão ver que durante a aula, eles caem, digamos que num limbo ali na classificação. Então, eles têm algumas características que vão indicar que eles são sim seres vivos e outras características que contradizem um pouco a classificação de ser vivo. Então, não há um consenso científico se o vírus é um ser vivo ou não. O segundo motivo é que é um assunto que está em alta aí na mídia e eu acho que muito provavelmente pode cair alguma coisa no vestibular desse assunto. Então, pensei em dar uma ênfase legal, né, nesse conteúdo, ok? É um assunto de grande importância, né, para o ser humano, principalmente na área da saúde. Então, acho legal, mesmo, né, que porventura não caia no vestibular, eu acho legal todo mundo ter um pouco de conhecimento sobre esses organismos, ok? Então, eu vou colocar aqui agora o slide e eu vou disponibilizar esses slides também lá no Moodle, então não se preocupem. Aqui na capa, para começar, eu coloquei aqui, né, o famoso Covid-19, né, o coronavírus, que na verdade é um vírus que faz parte de um grupo de vírus que se chama coronavírus. Então, existem vários tipos de coronavírus, ok? E todos esses vírus se chamam fazem parte deste grupo, porque eles têm essa estrutura que vai lembrar uma coroa, ok? Então, lá na primeira aula, eu dei uma dica que em biologia, às vezes no nome, né, você tem algumas dicas mesmo de estrutura, de conceito, né, olhando ali o prefixo ou o sufixo da palavra. E aqui é o caso, né? Então, o grupo dos coronavírus, corona significa coroa. Então, já dá uma dica aí pra gente da estrutura desse grupo, da estrutura viral, ok? Mas vamos falar um pouco mais disso um pouco para frente. Primeiro, vamos começar do início, né? Então, o que são os vírus? Eu coloquei aqui que os vírus são seres extraordinários. Por quê? Bom, para começar, eles são acelulares, ou seja, eles não possuem célula, certo? Então, eles são diferentes dos seres vivos que são unicelulares, que possuem apenas uma célula, e dos seres vivos pluricelulares, que possuem muitas células. Por exemplo, nós, né, os seres humanos, nós somos pluricelulares. Porque os vírus, eles são acelulares. O que isso significa, então? Que para eles sobreviverem, continuarem seu ciclo de vida, eles vão precisar obrigatoriamente infectar a célula de outro organismo. Então, a gente pode dizer que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ok? Então, organismos parasitas, né, eles utilizam outros organismos em benefício próprio. Eles são obrigatórios, parasitas obrigatórios, porque eles sempre vão estar ali parasitando outra célula. Eles precisam inserir pelo menos o seu material genético dentro de outra célula para poder usar o mecanismo celular para continuar o seu ciclo reprodutivo. Ok? Então, bora lá. Eu já dei uma dica aqui, né, que eles têm, então, material genético, eles têm um genoma. E eles podem ser vírus de DNA ou vírus de RNA. Então, o seu genoma pode ser DNA ou RNA, ok? Eles sempre vão ter um envoltório proteico chamado capsídeo, que vai delimitar ali, né, o espaço onde fica o material genético do vírus. O vírus não envelopado, ele vai ter apenas essa estrutura bem simples, formada de genoma e capsídeo, ok? Já o vírus envelopado, o que significa envelope? Ele vai ser uma outra estrutura, além do capsídeo, né, por fora aqui do capsídeo, que vai ter uma composição lipoproteica, certo? São formadas de lipídios e de proteínas. E esse envelope, ele é muito importante para o vírus por uma série de razões. Uma delas é, então, a proteção, ok? Proteção contra choques mecânicos, proteção contra a ação de anticorpos, e também esse envelope vai auxiliar ali o vírus na invasão celular. Por quê? Bom, essa composição lipoproteica aqui do vírus, desse envelope, ele vem, na verdade, de
quando um vírus infecta uma célula, quando um vírus adentra uma célula, ele vai passar ali pela membrana celular da célula, certo? E, ao fazer isso, ele vai carregar consigo algumas proteínas da própria célula, ok? E ao sair também. Então, o que acontece? É um truque ali do vírus, né? Ele vai, entre aspas, enganar a célula que vai deixá-lo entrar, porque vai reconhecer aquelas proteínas que estão ali no envelope dele, certo? Se a célula não reconhece algum organismo, ela vai considerar que aquele organismo é um organismo invasor, ok? E aí vai acionar uma série de processos envolvendo o nosso sistema imunológico, ok? Mas a partir do momento em que o vírus contém algumas proteínas ali no seu envelope que vão enganar a célula, ela vai deixar ele entrar, ok? E, bom, nesse envelope, então, vão ter essas proteínas de contato, ok? Que são as proteínas justamente que vão entrar em contato com as proteínas da célula e vão dar esse sinal, né, enganoso de que ele não é uma ameaça, ok? Aqui, nesse exemplo, está representado, né, como as proteínas presentes no envelope, a hemaglutinina e a neuraminidase. Não são sempre essas proteínas, ok, gente? É porque aqui está um exemplo do vírus da influenza, o vírus da gripe, que são aqueles vírus H1N1, H2N, enfim, né? Vai variar ali a numeração do H e a numeração do N. Que vem esse nome, né, desses subgrupos do influenza, vem justamente, né, das proteínas que compõem o seu envelope, ok? Nem sempre, então, vão ser essas proteínas, mas os vírus do grupo da influenza, os vírus da gripe, vão ter, então, hemaglutinina e neuraminidase no seu envelope, ok? Beleza, então, dito isso, como nós podemos classificar, né, se os vírus não têm célula? Bom, virologistas, né, eles têm uma classificação oficial, ok, de vírus, então, começando pelo domínio, da mesma maneira que a gente viu na aula passada, né? Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, certo? Tudo isso. Então, aqui eu coloquei um exemplo, novamente, do vírus da gripe, influenza A. Então, olha só, aqui a gente vai ter o domínio dele, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero, a espécie, então, vai ser influenza A vírus, e aí a gente vai ter o subtipo H1N1. E esse H e N vão remeter, então, àquelas proteínas encontradas lá no envelope. E além disso, nós podemos classificar o vírus, então, também quanto ao genoma, certo? Então, eu disse lá no começo da aula que o vírus pode ser de DNA ou de RNA. Você pode encontrar por aí, então, escrito que é um vírus dsDNA. O que significa isso? É um vírus de DNA de dupla fita de DNA. Não, vamos de novo. Tome. Bom, e além disso, nós podemos classificar também um vírus de acordo com o seu genoma. Então, se ele é um vírus de DNA, ele vai ter uma dessas classificações aqui. Ele pode possuir uma fita dupla de DNA ou apenas uma fita simples. E da mesma maneira, se ele for um vírus de RNA, ele pode ter uma fita dupla ou uma fita simples. E uma subclassificação aqui, né, se ele for um vírus de RNA de fita simples. Certo? As duas classificações são utilizadas e não tem uma mais certa e uma mais errada. São apenas formas diferentes de se classificar um organismo. Ok? E aqui, então, comparando as características, né, que vários autores consideram ser essenciais para um ser vivo, nós vemos que os vírus, eles têm bastantes características em comum, mas duas características, talvez primordiais, eles não possuem. Então, os vírus têm composição química, certo? Nós vimos aqui que ele é composto por um genoma, DNA ou RNA. Ele tem um envoltório proteico, que é o capsídeo. Ele pode ainda ter um outro envoltório lipoproteico, que é o envelope, certo? Então, ele tem uma composição química, assim como todos os seres vivos. Já aqui nesse quesito da organização celular, nós vimos então que os vírus são acelulares, né? Isso seria um ponto contra, digamos, né? É um ponto que diverge ele na maioria dos seres vivos que a gente conhece. Ele também não possui um metabolismo próprio, certo? Por isso que ele é um parasita obrigatório intracelular.
Então, ele precisa de outra célula para conseguir replicar ali o seu material genético e continuar o seu ciclo de vida, ok? Ele se reproduz, né? Mesmo utilizando outra célula, ele acaba se reproduzindo. Então, ele tem a capacidade de se reproduzir, de formar novas partículas virais, ainda que ele precise de uma célula para fazer isso, ok? Ele sofre mutação, certo? Então, todos os seres vivos são formados de um material genético. E o material genético está sempre sujeito a mutações, ok? Isso é, na verdade, um grande obstáculo que temos contra o combate de doenças virais, né? É a grande taxa, é a grande velocidade de mutação dos vírus, ok? E a adaptação, né? Um ser vivo que é um ser vivo, ele precisa se adaptar ao meio. E isso, eu creio que os vírus, né? Se adaptam até bem demais, né? A diversas situações, a diversos ambientes. Então, duas características ali um pouco contraditórias dos vírus são que eles não possuem organização celular e eles não possuem um metabolismo próprio. No entanto, nós podemos pensar que ao infectar uma célula, ele se apossa, né, daquele mecanismo celular e da própria organização celular como um todo. Então, a partir do momento que ele infecta uma célula, ele toma aquela célula para si e o seu metabolismo então vai ser cumprido, né? Na verdade, dentro de outro organismo, dentro da célula. Então, são dois pontos que realmente entram muito em discussão. Eu não tenho uma resposta pronta para dar para vocês, mas eu quis levantar esse questionamento aí também em casa, ok? Então, os vírus são ou não são seres vivos? O que vocês acham, certo? Ele precisa de uma célula, mas a partir do momento que ele infecta uma célula, ele consegue fazer tudo que um ser vivo faz, ok? Então vamos falar um pouquinho aqui, né? Só reforçando da composição do vírus. Esse aqui é o citomegalovírus, certo? Que muitas pessoas, na verdade, não sabem, podem não saber, mas já foram infectadas. Ele tem um alto índice de infecção e talvez a própria pessoa, o próprio sistema imunológico da pessoa venceu aquilo, né? Você pode ter sentido como uma gripe muito forte, mas uma grande parte da população já foi infectada com esse vírus, ok? Então, ele é um vírus envelopado, aqui vocês podem ver, né, o envelope dele. Aqui as proteínas de contato, que são glicoproteínas, certo? Aqui nós podemos ver também o capsídeo, que está envolvendo o quê? O genoma desse vírus, certinho? Beleza, vamos falar então lá do ciclo de vida, né? Que eu tô falando bastante de que ele precisa, que ele é um parasita intracelular obrigatório e como é que ele vai fazer isso, então. Ele precisa infectar, né, essa célula e a partir do momento da infecção, essa célula vai fazer tudo para o vírus. Vai sintetizar suas proteínas e vai multiplicar o seu material genético. Essa infecção, ela se dá principalmente de duas maneiras. E a gente vai ver aqui dois videozinhos ilustrando cada uma delas. A primeira maneira é o vírus vai aderir apenas à membrana celular e vai injetar só o material genético dentro da célula, ok? Então, o capsídeo, né, ele vai ficar ali na membrana e depois vai ser descartado. O que importa é o material genético entrar. Na segunda maneira, então, na verdade, por exemplo, no vírus envelopado, né, ele vai conseguir ali enganar aquela célula e ser englobado pela membrana, ok? Então, vamos lá para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, ele vai mostrar um bacteriófago. O que é um bacteriófago? É um vírus que infecta bactérias. E ele tem esse formato aí muito interessante, né? Muito engraçado. E ele não infecta humanos, né? Ainda bem, porque ele tem um alto poder de infecção. Então, ele vai se conectar ali, né? Vai grudar na membrana da bactéria. Aqui está o capsídeo dele, ok? E dentro do capsídeo está, então, um material genético, que ele vai mostrar aqui no vídeo agora. Certo? Esse material genético, ele vai descer ali pela estrutura viral e vai adentrar na célula. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ok? Esse capsídeo, porque toda essa estrutura aqui é o capsídeo do vírus, né? Ele vai ser descartado, certo? A partir do momento que o material genético entrar aqui na bactéria, ele já cumpriu seu papel. Certinho? Essa, então, é a primeira forma de infecção. A segunda forma de infecção, então, são os vírus envelopados, né? Que vão ser englobados ali pela membrana celular. Então, vamos ver aqui.
Aqui nós estamos vendo o interior, certo, de algum organismo, diversas células aí presentes. E aqui é a partícula viral, né? Bem pequena em relação a muitas células. O vírus é um organismo muito pequeno. Quero que vocês observem, então, aí, ó, o envelope do vírus e as proteínas inseridas aqui nos lipídios, certo? E essas proteínas aí, entre elas vão ter as proteínas de contato. O que as proteínas de contato vão fazer, então? Vão se contactar. A proteína da membrana celular, da célula que o vírus deseja, né, que o vírus vai infectar. How does infection happen? You see the tiny shapes there on the virus particle surface? Então, é muito importante que essas proteínas de contato sejam reconhecidas pela membrana celular da célula a ser infectada, né? A partir do momento que isso acontece, o vírus vai, então, enganar aquela célula e a célula vai permitir a sua entrada. A partir dessa infecção, dessa entrada do vírus, ele vai comandar a célula a produzir novas partículas virais. Bom, pessoal, então a partir do momento em que ou a partícula viral ou o seu material genético entra dentro da célula, o que vai acontecer é que ele pode seguir o ciclo lítico, o vírus, né, ou o ciclo lisogênico. Qual é a diferença? Então vamos lá. Aqui nós temos, né, representado um organismo qualquer, pode ser uma bactéria, e essa bactéria, então, é infectada aqui pelo bacteriófago, ok? Então, ele vai apenas aderir à membrana e inserir o seu material genético dentro da bactéria. Esse material genético vai comandar essa bactéria a produzir novas partículas virais, e isso seria um comportamento chamado também de destruidor, porque essa célula vai produzir, então, muitas partículas virais, e em tão grande número que vai provocar a lise dela, ou seja, a quebra. Ela literalmente vai explodir e liberar várias partículas virais que vão, então, infectar outras bactérias e continuar, assim, o processo, né, de infecção viral, ok? O ciclo lisogênico, ele é um pouco diferente. Quando o material genético adentra dentro da bactéria, esse material genético vai ser incorporado ao DNA bacteriano, ok? E essa bactéria, ela vai, eventualmente, né, se reproduzir, essa célula bacteriana, e como o DNA viral está incorporado no DNA bacteriano, então cada uma das células filhas que vir dessa célula bacteriana vai possuir em seu DNA uma parte do DNA viral, ok? Então, assim, é um outro tipo, né, de ciclo e que vai produzir várias células que não vão morrer imediatamente, mas vão ter em seu DNA parte do DNA viral. Eventualmente, o ciclo lisogênico pode virar o ciclo lítico, ok? Então, esse DNA viral, ele vai se separar do DNA bacteriano, várias partículas virais vão ser produzidas e, então, vai ocorrer a lise. Então, por isso que esse desenho aqui, ele é um ciclo, né? Então, eu posso partir daqui, fazer o ciclo lítico, fazer o ciclo lisogênico, voltar para o ciclo lítico, ok? São duas maneiras, então, de infecção viral, de como esse vírus vai se comportar para se espalhar pelo organismo, ok? Certo, vamos falar então agora de infecções virais e doenças. Então, os vírus, eles vão utilizar diversos hospedeiros ali, entre animais, plantas, fungos, protistas, bactérias, como vimos, né? Arqueabactérias. Então, os vírus, eles vão infectar todos os seres vivos, todos os outros seres vivos, né? E essa infecção, ela geralmente é espécie específica, ou seja, ela fica dentro de uma mesma espécie. Por quê? Isso está relacionado aos receptores que estão presentes na superfície da célula. Porque um vírus, ele vai identificar a célula que ele vai infectar a partir dos receptores daquela célula. E nós sabemos que diferentes espécies vão ter diferentes proteínas ali na membrana celular. Então, o vírus ele só vai conseguir se encaixar em certas proteínas daquela determinada espécie. Então, por isso que a maioria das infecções são espécies específicas, ou seja, os vírus vão acometer apenas uma espécie.
Só que alguns vírus, por exemplo, a influenza, a gripe, né, podem cruzar essa barreira de espécie. Como, então, né? Mutações, basicamente. Então, vamos falar agora aqui de alguns exemplos de grandes infecções virais que tivemos ao longo da história. A primeira, então, que eu queria falar é a varíola. A varíola ela é causada pelo ortopoxvirus variole. Então, é um vírus que tem acometido a humanidade em diferentes épocas da nossa história, certo? Então, provavelmente foi o caso, né, foi a causa do declínio de grandes civilizações em Atenas e do Império Romano, certo? Isso aí há muito tempo atrás. Então, pesquisadores junto com historiadores veem os relatos, né, de algumas doenças que aconteceram no passado e supõem que podem ter sido infecções virais, no caso, varíola, né? Entre 1896 e 1980, causou 300 milhões de mortos, ok? Então, a varíola era um grande problema na sociedade até 1980, e isso foi erradicado principalmente graças ao surgimento da vacina contra a varíola. Nós temos a vacina, ok? A partir do momento, então, da criação da vacina, ela foi erradicada, ou seja, existem alguns casos ainda, sim, mas nós não temos epidemias e pandemias de varíola. Então, aí é um dos motivos que a gente deve apoiar, né, campanhas de vacinação, ok? Elas realmente são eficazes. E a varíola, né, uma curiosidade, ela teve uma grande influência na ocupação das Américas. Então, por exemplo, muitos índios morreram de varíola, ok? Eles não tinham anticorpos para esse tipo de doença, eles não tinham essa doença no continente até a chegada dos europeus. Os europeus trouxeram muitas doenças, a varíola é uma delas, ok? Ok, vamos falar então um pouquinho da gripe, certo? A influenza A. Então, a influenza, ela pode ser de dois tipos, a influenza A e a influenza B. Mas a influenza A tem mais importância em questão de saúde pública, certo? E ela vai ter, como eu disse no início da aula, vários subtipos, né? Então, H2N2, H1N1, H3N2, isso vão ser diferentes conformações lá das proteínas no envelope do vírus, ok? Então, aqui, né, nós temos aqui diferentes pandemias que já aconteceram de gripe, gente. Então, nós temos a pandemia russa, que foi entre 1889 e 1890. 1 milhão de pessoas morreram e o subtipo era H2N2. Tivemos a gripe espanhola, também bem famosa, que teve de 40 a 100 milhões de mortos. E ela era H1N1. Ela era o mesmo subtipo do subtipo que acometeu os Estados Unidos, o México, né, e alguns outros países do mundo em 2009. Só que o que acontece? É o mesmo subtipo com algumas leves modificações que são causadas pelas mutações que os vírus sofrem, ok? E ela surgiu, né, ela é chamada de gripe suína, porque ela provavelmente surgiu nos porcos e rompeu essa barreira de espécies, né? E seres humanos começaram a ser infectados com esse vírus, com esse subtipo, né? H1N1, novamente. Então, em 2009, né, tiveram 10 mil a 25 mil mortos, certo? Foi bem sério mesmo. E até hoje, na verdade, morrem pessoas, ok? Acometidas com H1N1, que é essa estirpe, né? Que é esse tipo que veio, que é chamada de gripe suína, que é o mais recente. Então, aqui eu coloquei, né, alguns sintomas, certo? Porque apesar de nós hoje temos vacina, né? Nós temos a vacina da gripe e nessa vacina já estão inclusos anticorpos para esse subtipo de influenza, ainda existem pessoas que são acometidas e pode ser bastante sério, certo? Se não tratado devidamente. Então, os sintomas, né, do H1N1 são febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, coriza, tosse, vômito e diarreia, ok? Eu falei aqui, né, se não tratado devidamente. Qual é o tratamento? Basicamente, o tratamento de gripe, gente, é se hidratar bastante, comer bem e descansar, ok? A prevenção que nós temos hoje é a vacina. Certo, vamos falar então um pouquinho sobre a dengue, que também é um grande problema ainda no Brasil, infelizmente. Não só no Brasil, na verdade, na América Latina, na África e na Ásia, ok? Então é uma doença tropical, também chamada de doença negligenciada, exatamente porque não acomete muitos países desenvolvidos.
certo? Então, é realmente uma doença que talvez já poderia existir uma vacina, né? E não existe porque por uma série de fatores, né? Econômicos, principalmente, muitas indústrias, as grandes indústrias farmacêuticas não têm interesse mesmo em comercializar esse remédio, porque os países que precisam dele, as pessoas não vão ter dinheiro para pagar caro, né? Esse medicamento. Mas bora lá. Então, a dengue, ela é causada por um grupo de um vírus que faz parte desse flavivírus, desse grupo de vírus, ok? Os flavivírus, eles vão infectar, então, mosquitos, certo? E os mosquitos podem transmitir para a gente. Tanto a dengue, quanto a zika, quanto a chikungunya, quanto a febre amarela, o vetor, ou seja, quem vai transmitir para os seres humanos, é o mosquito Aedes aegypti, certo? Grande conhecido aí, com certeza vocês já ouviram falar. Tá aqui a foto dele, né? Então, esse mosquito, que ele tem essas pintinhas brancas, ok? Ele prolifera bastante em água parada, porque as larvas, os ovos que ele coloca, né, só vão se desenvolver em larvas na água. Então, ele precisa de água, por isso que ele se aproveita dos lugares de água parada. E, infelizmente, né, nós temos muitos focos no Brasil e no DF, né? Então, eu coloquei aqui a notícia que nós estamos chegando a 9,7, nós chegamos 9,7 mil número de casos de dengue no DF. Inclusive agora, né, com toda essa questão do coronavírus, a dengue foi deixada um pouco de lado, mas ainda é um sério problema. Estão ocorrendo surtos de dengue em várias regiões administrativas do DF, então tomem cuidado sempre, não deixem focos de dengue, certo? Não deixem água parada. Se tiver muito mosquito, né, na sua casa, tome os devidos cuidados, né? Use repelente. E é isso. Porque nem todo mosquito, na verdade, vai estar infectado, certo, gente? O mosquito precisa primeiro se infectar. Como é que ele vai se infectar? Ficando uma pessoa que está com dengue, certo? A dengue, ela é causada pelo vírus. E o vírus vai passar do ser humano para o mosquito, para o ser humano, para o mosquito, ok? Então é importante mesmo que a gente use repelente. Mesmo que, por exemplo, uma pessoa já esteja com dengue, ela não deve parar os cuidados, né? Porque se ela for picada novamente, ela pode propagar, né, essa doença aí. Não tem um tratamento específico e nenhuma vacina, certo? Pelos motivos que eu mencionei. É considerado uma doença negligenciada. O Zika, né, tiveram mais esforços, porque realmente foi uma doença que causou muito espanto aí na comunidade acadêmica e médica, mas não tem um tratamento específico, ok? Bom, é importante também falar, né, dessa doença, da AIDS, que ela é causada pelo vírus HIV. O primeiro caso foi em 1981, nos Estados Unidos. Ela provavelmente teve origem em primatas não humanos, ok? Em chimpanzés. A AIDS consiste, então, no comprometimento do sistema imunológico. Então, na verdade, a pessoa não vai falecer decorrente à AIDS, mas de outras doenças que são chamadas doenças oportunistas, certo? Então, a pessoa está com o sistema imunológico baixo, pega uma pneumonia. Então, ela pode morrer decorrente à pneumonia, ok? Hoje, o tratamento que nós temos da AIDS são coquetéis de drogas que vão inibir a multiplicação viral. Então, a pessoa ela vai ser portadora do HIV provavelmente por resto da sua vida. Mas o que ela vai fazer é controlar essa multiplicação viral, certo? E controlar, então, a queda do sistema imunológico. Porque se o vírus não se multiplicar em grande número, ele não vai causar a doença, certo? Então, hoje, por conta desses coquetéis, as pessoas, na verdade, com AIDS, elas têm, né, grandes chances de viver muitos e muitos anos, né, mesmo tendo o vírus, ok? Mas até hoje nós não temos um tratamento, uma vacina, não temos vacina, e não temos um tratamento que elimine completamente o vírus, certo? Coloquei aqui o dezembro vermelho, né, o mês da prevenção da AIDS. Então, nós temos como prevenir, né? Principalmente usando preservativos, ok? Porque é um vírus que ele pode ser transmitido sexualmente, ok? Ele também pode ser transmitido, né? Ele é transmitido, na verdade, no sangue e nos fluidos corporais. Então, no sangue e pode ser nos fluidos corporais durante o sexo, certo?
Então, não é transmitido, por exemplo, por saliva, não é transmitido por suor. Mas um dos cuidados que podemos ter, então, é o uso de preservativos, não compartilhar seringas, né? Não compartilhar instrumentos de uso médico individual, ok? Importante falar também do ebola, que foi uma doença, né? É uma doença, ela ainda existe, é uma doença bastante chocante, né? Os sintomas são muito graves e que existem algumas boas notícias sobre ela, na verdade, né? Uma provável vacina aí que vem sendo comercializada. Então vamos falar do ebola, né? Ele foi também assunto de vestibular, dos últimos vestibulares aí. A primeira epidemia, na verdade, foi em 1976. Bom, como eu falei, ela tem uns sintomas, né, muito chocantes. A pessoa vai ter hemorragias e ela é altamente letal. E em 2014 nós tivemos um grande surto que causou mais ou menos 11 mil mortes, né, de 2014 a 2016. Em 2016 foi quando a OMS declarou que esse surto de 2014 estava controlado, ok? E foi principalmente em países do continente africano. A transmissão, gente, é por fluidos corpóreos. E aqui vai constar, então, sangue, saliva, suor, ok? Então, geralmente, quem pegava alguém da família, que entrava em contato com outras pessoas da família, né? Moravam na mesma casa, compartilhavam objetos de uso pessoal, né? Ou até mesmo copos, toalhas, e transmitia o vírus, ok? O tratamento não existia, né, até então, uma vacina. O tratamento era reidratação, transfusão do sangue que era perdido e o tratamento paliativo ali para enjoo e para febre, né? Porque a pessoa tinha febre muito alta e muitos enjoos também. Aqui só uma notícia, né? Em 2019 teve um outro surto na República Democrática do Congo, ok? Que não foi uma grande epidemia como foi a de 2014, mas estava acometendo muitas pessoas no Congo. E aqui, né, continua. Apesar da declaração, o risco de disseminação do vírus fora da República Democrática do Congo é baixo, ok? E queria, então, falar que, né, lá no Congo foi testada uma vacina na população que deu certo e já está, se eu não me engano, já está sendo comercializada até nos Estados Unidos também. Então, felizmente, né, conseguiram desenvolver vacina, então, para esse vírus do ebola, ok? A tendência é sempre a vacina melhorar, né? Novas descobertas vão sendo feitas, a vacina vai evoluindo, mas que já existe uma vacina para esse vírus, ok? Bom, então agora uma questão, né, de vestibular sobre o ebola. Vamos lá. Recentemente, a febre hemorrágica provocada pelo vírus ebola tornou-se uma preocupação mundial após a elevação do número de pessoas infectadas e mortes pela doença em alguns países africanos. A figura a seguir ilustra o ciclo de transmissão deste vírus. Então, o que vocês estão vendo aí na figura, né? Possivelmente os morcegos eram um reservatório original do vírus. Então, esse vírus do ebola provavelmente surgiu em morcegos. A infecção humana inicial, ela ocorreu após o contato com morcegos ou outros animais selvagens, certo? Então, provavelmente em regiões onde as pessoas se alimentavam de morcegos ou faziam alguns tipos de rituais religiosos com o seu sangue, ok? Ocorreu essa infecção e se alastrou bastante. Transmissão entre humanos, então, decorreu do contato direto do humano com os morcegos infectados. Bora lá para a questão. A respeito dessa doença, assinale a alternativa incorreta. Então, número 1. A prática meticulosa de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos com água e sabão ou fazer uso de esterilizantes à base de álcool, é uma forma de prevenção contra a doença. Número 2. Como tantas outras doenças, a febre hemorrágica foi adquirida como uma zoonose pelas primeiras pessoas infectadas. Número 3. Nos hospitais, é altamente recomendável que os pacientes contaminados com o vírus ebola sejam isolados dos demais pacientes e tratados por uma equipe de saúde especializada. Número 4.
Transformações no ambiente natural promovidas pela ação humana, como o aumento dos desmatamentos, podem ter favorecido a disseminação do vírus Ebola. E número 5. A transmissão da doença entre pessoas envolve contato direto com o sangue ou outros fluidos corpóreos dos doentes, ou aspiração de partículas virais suspensas no ar. Então, galerinha, tempo para vocês responderem aí. A incorreta é, então, a número 5, ok? A transmissão da doença entre as pessoas envolve contato direto com sangue e outros fluidos corpóreos dos doentes. Isso está correto. Porém, a parte que está errada é a aspiração de partículas virais suspensas no ar. Isso está incorreto, viu, gente? O vírus Ebola não é transmitido dessa maneira. Vocês sabem que, por exemplo, o coronavírus é transmitido dessa maneira, ok? Então, a incorreta seria a número 5. Bora então falar do Covid, né? Essa doença aí, que é causada pelo vírus que na verdade é chamado de SARS-CoV-2, ok? Então, Covid é o nome da doença que é causada, que é basicamente uma síndrome respiratória aguda, ok? Em que o paciente sente muita falta de ar e tem sintomas que lembram um pouco a gripe. Mas o Covid, não, o SARS-CoV-2, não é o vírus da gripe, certo, gente? Não é uma gripe. A gripe pertence ao grupo dos vírus influenza. E aqui é o grupo dos vírus coronavírus, ok? Ele foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. E essa pandemia aqui, dados de 24/3, mas provavelmente esses números já aumentaram. Existem aproximadamente 392.780 casos confirmados e 17.000 mortes, ok? Esse vírus, SARS-CoV-2, ele faz parte do grupo dos coronavírus, ok? SARS, então, é uma doença, síndrome respiratória aguda grave, que é causada que é o SARS-CoV, né? Que seria o primeiro. A primeira epidemia desse tipo de vírus foi em 2002, 2003, também na China, mas esse aqui é um novo tipo de vírus, certo, gente? Completamente diferente do que causou a SARS lá em 2002, 2003. Ele é apenas do mesmo tipo, do mesmo grupo de vírus. Aqui eu trouxe, então, algumas diferenças entre os coronavírus. Eles são da mesma família, certo? Dos coronavírus. E aqui, então, eles vão já se diferenciar em 2 gêneros. Nós temos os alfa-coronavírus e os beta-coronavírus. Os alfa-coronavírus, eles vão ter 2 espécies aqui de vírus. Um vírus que vai causar a peritonite infecciosa felina, vai acometer apenas felinos, e vai causar também, outra espécie aqui, vai causar gastroenterite em cães, diarreia e vômito, ok? Que já tem vacina, inclusive, para esse tipo de doença. Mas é apenas em cachorros, ok? E não são transmissíveis aos homens. São doenças veterinárias, ok? Agora vamos lá para os beta-coronavírus. Nós temos, então, o SARS-CoV, que foi o causador da SARS, da Síndrome Respiratória Aguda Grave, que aconteceu lá na China em 2002. Ela acometia seres humanos, ok? Não são transmissíveis aos outros animais. O beta-coronavírus também tem uma espécie que é o MERS-CoV, que causou a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, MERS, que foi outra doença, outra epidemia que nós tivemos, ok? E agora nós estamos lidando então com o SARS-CoV-2, certo? Que causa o Covid-19, que é o nome dessa doença que hoje estamos vendo o mundo afora acometendo pessoas, né? Começou lá na China, a situação lá na China já está mais controlada e hoje nós temos grandes países afetados que são a Itália, o Irã e a Espanha, ok? Muitos casos também nos Estados Unidos, né, que estão preocupando a população. Aqui no Brasil nós já temos também muitos casos. E gostaria então de mostrar aqui um vídeo para vocês agora de como é a infecção do coronavírus. E aí vamos ver aqui então como que ele entra no corpo. Então o vírus está presente no ar, certo? Então você precisa entrar em contato com uma pessoa que está doente e, por exemplo, através de um espirro, de uma tosse, você pode acabar inalando aquelas partículas virais. As partículas virais podem estar presentes em superfícies também, podem permanecer em superfície por algumas horas. E se você entrar em contato com aquela superfície, não lavar a mão
e colocar a mão, né, no olho, na boca ou no nariz, pode ser que você esteja também contaminado com essas partículas virais. Então, olha só, nós vemos que o coronavírus é um vírus envelopado, vocês estão vendo? E é um vírus de RNA. Okay? Então, né, nós temos as glicoproteínas, são as proteínas de contato aqui, outro tipo de proteínas aqui, que compõem o envelope. Quando um vírus entra em contato com a membrana celular, essas proteínas de contato vão se conectar às proteínas da membrana celular que vão permitir que o vírus entre na célula. O vírus, então, vai liberar o seu conteúdo dentro do citoplasma. E aí, todo esse envelope e o capsídeo vão se desfazer e o RNA vai, então, adentrar aqui no núcleo da célula e obrigar, né, entre aspas, um mecanismo celular a replicar esse RNA. Ok? Após a replicação, então, esse vírus vai ser carregado pelo complexo de Golgi para fora da célula para infectar outras células. Okay? Aqui, então, pessoal, como se prevenir, né? Bora lá. O principal meio de contágio é o contato com pessoas que têm a doença. Então, o vírus vai passar pela tosse, pela saliva, pelo espirro, ok? A principal prevenção, gente, é lavar as mãos com frequência. Por quê? Lembra que eu falei para vocês, então, que o coronavírus é um vírus envelopado, certo? O envelope ali que está protegendo o genoma do vírus, ele é lipoproteico, ok? A gente consegue destruir esse envelope com sabão. Então, se a gente lavar muito bem as mãos, a gente vai destruir o envelope do vírus e ele não vai ser mais capaz de infectar células, certo? Se ele não for destruído ali naquele momento mesmo que ele não seja destruído, né, ele não vai ter mais o envelope, não vai ser mais capaz de infectar, ok? Então, outra prevenção, evitar tocar a boca, olhos e nariz, porque a gente pode ter tocado em uma superfície com partículas virais, ok? Melhorar a circulação de ar, para que a gente não fique num ambiente fechado, onde as partículas virais estejam circulando o tempo inteiro, ok? Evitar aglomerações e manter hábitos saudáveis. Os hábitos saudáveis são muito importantes para elevar o nosso sistema imunológico. Nós não temos tratamento contra a Covid-19, ok? O nosso corpo pode ser capaz de combater essa infecção. Claro que pessoas que têm o sistema imunológico prejudicado, né, ou que já têm doenças respiratórias que vão agravar, né, a síndrome respiratória que ele causa, estão no grupo de risco justamente porque o próprio corpo delas não vai ser capaz de combater tão bem essa infecção. Mas se nós mantermos hábitos saudáveis e tentarmos manter nosso sistema imunológico bom, nós temos grandes chances, né, de vencer essa infecção, certo? Principalmente os jovens, né, que têm mais saúde. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que estão no grupo de risco, ok? E o importante, né, de evitar aglomerações é porque, mesmo que nós nos contagiemos e consigamos vencer a doença, antes de vencer a doença, nós podemos infectar muitas outras pessoas e, quem sabe, essas pessoas não vão ter a mesma sorte que a gente. Ok? Então, para evitar infecções, para evitar colocar a vida de pessoas em risco, nós devemos evitar aglomerações, lavar as mãos com frequência, evitar tocar com a mão, boca, olhos e nariz, ok? Se você puder, né, fique em casa, ok? Evite mesmo entrar em contato com outras pessoas. O coronavírus, ele tem uma taxa muito alta de infecção, então nós precisamos conter, né, essa pandemia, já é uma pandemia, um pequeno adendo, né? Uma epidemia é regional, local, ok? E uma pandemia é quando já atinge uma grande região, por exemplo, um continente ou o mundo inteiro, que é o que estamos observando nessa pandemia do coronavírus, certo? Então, vacinas, né, podem ser desenvolvidas, provavelmente vai demorar ainda, né? Uma vacina, um processo de desenvolvimento de uma vacina pode durar até 2 anos, ok? Quer dizer, 2 anos ou mais. E antivirais, né, estão sendo desenvolvidos, mas ainda não há nada certo, nada comprovado. Então, a melhor prevenção que nós temos hoje são essas aí que estão no slide, ok? É isso que eu tinha para falar hoje, gente. Desculpa que ficou um pouco grande, mas o assunto é sério, é importante, pode cair no vestibular.
E eu vou colocar, então, algumas listas de exercício no Moodle. Espero que vocês consigam fazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, usem o fórum de dúvidas, ok? Perguntem, perguntem, perguntem. E, no mais, é isso. Bons estudos para todos.